Salve, meu Brasil querido, patriotas, aonde quer que esteja, receba aí o nosso abraço. Olha, minha gente, confesso que a política está fervendo. Nós estamos vivendo aí, né, os dias de expectativa para as eleições, principalmente fervendo em São Paulo, no Rio de Janeiro. São Paulo tem dado o que falar, né, com a situação lá do Pablo Marçal, com a perseguição. Com muito diz-me-diz, com muita conversa fiada, mas a pesquisa para ele é muito positiva. Pablo Marçal caminha para vencer as eleições em São Paulo. Nós teremos hoje um debate na Rede Globo que já tentou aí, viu, de alguma forma censurá-lo, costurando a forma como conduzir o debate para evitar um desgaste dos outros candidatos, no caso do Ricardo Nunes e do Boulos. É claro que a Rede Globo é da esquerda e não quer que o Pablo Marçal ganhe a eleição. Já sabe, né? Pablo Marçal já prometeu fechar a torneirinha lá em caso de ganhar a eleição. A Globo sabe que não vai ter, né, as mesmas mordomias de publicidade que tem com o atual governo ou em caso de uma eleição do Boulos. Então, por isso, a imprensa esquerdista vai trabalhando, né, de todas as formas para derrubar o Pablo Marçal. Mas hoje tem debate, vamos ficar bem ligados. Quem teve derrota já anunciada, pior rejeição, maior índice, né, histórico de rejeição, é o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Saiu uma pesquisa aí, foi divulgada pela Revista Oeste, e ele, mais uma vez, né, para mim não é nenhuma novidade. Para você é alguma novidade, né, esse alto índice de rejeição? Veja aí na pesquisa aí, ó. Olha aí. Na avaliação do governo federal, a última pesquisa tinha sido feita em 10 de julho, gente. Na época, os números eram esses. 54% dos entrevistados aprovavam o governo Lula, 43% desaprovavam. E aí, o que a gente vê na pesquisa divulgada hoje é que esse cenário se inverteu. Agora, na verdade, os que aprovam ainda continuam na frente, mas há uma queda no índice dos que aprovam, de 54% para 51%, e os que desaprovam subindo de 43% para 45%. 3%, que agora são 4%, não souberam ou não responderam. Queria te ouvir também, Serrão, sobre esses números, com a análise. Esse número ainda está muito generoso para Lula. 45%, pô, ainda está bom demais. Se você for ver isso na rua, ouça 10 pessoas e pergunte para elas o que é que elas estão achando da economia. Experimenta fazer isso, você. Faça a sua pesquisa, faça o seu data pessoal. Vai dar um número esquisito. A percepção de melhora econômica derreteu. Isso afeta a popularidade de Lula. Agora a gente tem que separar uma coisa que é a popularidade de Lula, a incapacidade do PT em ter bom desempenho na eleição municipal para eleger prefeitos. Isso está claro, o PT não vai fazer prefeitos na maioria das capitais, mas tem um detalhe, o PT ainda é um partido organizado suficientemente para eleger vereadores e se manter vivo no cenário, até porque tem a máquina federal e sindical ajudando. Então, vamos separar uma coisa da outra com todo cuidado. O desgaste petista nunca foi tão grande, mas isso não significa que eles vão morrer de maneira tão fácil nessa eleição e nem que os seus adversários, a dita direita, vai ter um desempenho tão maravilhoso assim. Vamos analisar tudo e esperar o resultado, porque haja calma para tanta coisa louca que ainda vamos. Resultado aí, né, do presidente eleito, né? Eu confesso que eu não tenho um presidente, tá? Não me representa, tá? Rejeição do atual presidente, o índice aumenta, né? Índice histórico aí. E uma outra reportagem que foi apresentada também pela Revista Oeste, que é uma revista de direita que acompanha diariamente o dia em Brasília, sobre a questão do Alexandre de Moraes, né? Esse é um crime que ele reconhece que errou, né? E os outros que foram cometidos, os que estão em análise, os que estão sendo, né, questionados pelos parlamentares, né, do Brasil, que lutam hoje pelo impeachment do Alexandre de Moraes, apontando a cada dia crimes e mais crimes cometidos pelo ministro. Um deles foi contra um cidadão que estava preso de forma injusta, e eu vou trazer para você aqui esse vídeo para você acompanhar de fato o que aconteceu. Veja aí. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou a soltura de Kelson de Souza Lima, denunciado pelos atos do 8 de janeiro.
A decisão veio depois de a defesa de Lima e a Procuradoria-Geral da República apontarem erro de Alexandre de Moraes. O ministro havia oficiado o estado errado ao cobrar dados do uso de tornozeleira eletrônica de Lima. A prisão durou 3 meses. Lima foi preso pela primeira vez no 8 de janeiro e ficou detido por 2 meses, até março de 2023, quando passou a usar a tornozeleira eletrônica e a apresentar-se semanalmente a um juiz. Foi denunciado por associação criminosa e também incitação ao crime. Em agosto do ano passado, Moraes acolheu o pedido da Defensoria Pública Paulista e autorizou a mudança de Lima para Massapê, no Ceará. Segundo a defesa, Lima frequentou o acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, porque estava em situação de rua e procurava comida e abrigo. O homem tem transtornos psiquiátricos, ainda de acordo com a advogada Silvia Navarro. Vamos lá, então, só para resumir para quem nos acompanha, o Kelson de Souza Lima havia pedido a transferência aqui de São Paulo para Massapê, no Ceará. O STF deferiu e ele foi de tornozeleira eletrônica para o Ceará. E aí o ministro Alexandre de Moraes achou que ele não estava mais no estado aqui de São Paulo e, portanto, retirou a medida cautelar e ordenou a prisão. E aí, o Kelson ficou preso mais 3 meses. Só que, na verdade, o trâmite burocrático já havia ocorrido e o STF já tinha dado ok para ele ser transferido de estado. É isso. É isso, Paula. Mais do que o jogo de 7 erros que você descreve muito bem, essa história ela é um absurdo jurídico e também cruel. Porque, segundo a Defensoria, segundo a defesa e segundo consta da documentação, este rapaz, este homem, ele tem transtorno psiquiátrico e também ele estava naqueles acampamentos montados em Brasília, logo depois das eleições de 2022, procurando o que comer. Ele não tinha o que comer, estava procurando comida. Mas ele acabou arrolado por todo o turbilhão do 8 de janeiro e o que se sucedeu depois da data, foi parar numa tornozeleira eletrônica, ou seja, um preso a uma tornozeleira eletrônica e por uma falha do ministro Alexandre de Moraes, por um erro do ministro Alexandre de Moraes, que cumpria nesse despacho, neste momento, dos tantos papéis que o ministro Alexandre de Moraes desempenha, o papel do Ministério Público, o papel do investigador, o papel do julgador, o papel do policial, o papel da vítima. Nesse caso, ele era o juiz. Pois bem, neste caso, ele errou e tirou 3 meses de vida desse cidadão. Esse cidadão ficou 3 meses preso. E esse cidadão está pagando por muita coisa que não fez. O que o Conselho Nacional de Justiça faria com um juiz de primeira instância se tivesse cometido uma falha como essa? Seria imediatamente afastado, punido, investigado, teria de dar explicações. Mas não, estamos falando do ministro que representa o poder absolutista no Brasil, Alexandre de Moraes. O intocável. Aquele que erra, mas não pode ser cobrado por erros. Ele tirou tempo de vida de uma pessoa que, além de tudo, é um dilema social no Brasil. Ele que gosta tanto de falar sobre mazelas sociais do Brasil, sobre pessoas em situação de rua, pois bem, ele fez mal a uma pessoa em situação de rua. Fez mal a uma pessoa que não tinha o que comer e por isso procurou ajuda naqueles que estavam acampados. Provavelmente, talvez na primeira hora, ele não soubesse sequer o que aquelas pessoas estavam fazendo ali naqueles acampamentos. Porque a reivindicação para ele valia muito menos, as palavras de ordem valiam muito menos do que arroz com feijão ou um pedaço de sanduíche se sobrasse. Foi isso que o ministro Alexandre de Moraes fez. E agora quem irá cobrá-lo? Essa é a pergunta. E a segunda pergunta, a que infelizmente não tem resposta. Quantos casos como esse aconteceram depois do 8 de janeiro? Pois é, Augusto. Erros acontecem, podem ocorrer, felizmente foi revertido, mas esse cidadão ficou 3 meses preso e a sensação que dá é que tudo que se refere ao 8 de janeiro não é individualizado, né? A canetada já é no sentido de é culpado, tem que ser preso. Primeiro condena e depois vê o que fez. É isso. Individualiza a conduta de alguns, casos esses aí que tem a sorte de fazer chegar aí o absurdo cometido ao próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes conseguiu ver
alguém o convenceu a dar uma olhada nisso aí. Porque é um caso, primeiro, Paulo, é um caso de esquizofrenia estranhíssimo. O Alexandre de Moraes é o sujeito que teve a ideia de proibir que toda pessoa em situação de rua seja removida do lugar onde está para ser transferida até para uma clínica. Não pode. Você não pode tirar o mendigo, o sujeito que não tem onde morar, você não pode tirar do banco da praça que ele ocupa, por exemplo. De jeito nenhum. A menos que ele concorde. Pois bem, ele tira e põe na cadeia. O mendigo, no caso, ele estava fazendo o que fazem as pessoas que moram na rua. Desde o primeiro mendigo, ele estava andando e vendo as coisas. E acabou por ser capturado num lugar que está lá, como ele poderia estar no outro canto da cidade. Não há nada de político, né, no comportamento de um mendigo que circula pela cidade, meu Deus. Agora, o que me espanta mais ainda é a perversidade sem limites. Ele parece que ainda está com tornozeleira eletrônica. Isso aí virou fetiche. Isso é fetiche. A tornozeleira eletrônica do Alexandre de Moraes daqui a pouco vira um símbolo qualquer de comportamento estranho. Não é possível. Ele errou. Tira o cara. E continua obrigando a viver a chamada meia liberdade. Por que o uso da tornozeleira? A não ser pela crueldade, pela perseguição e pela loucura. Usemos a palavra correta. Isso é coisa de psicopata mesmo. Tá aí, os caras não alisam não, né? Mais um crime cometido pelo ministro Alexandre de Moraes e, né, os nossos colegas deram o exemplo, né? Que se fosse um outro juiz de outro setor, talvez não estivesse nem exercendo mais a função. Mas esse é o Brasil que nós conhecemos. Tem mais de 400 pessoas ainda presas naquele ato do 8 de janeiro, pessoas que estão presas lá de forma injusta e que até agora, né, tá tudo bem, tá tudo beleza para quem o condenou e para quem mandou botar na cadeia. Valeu? Olha, não saia do canal sem se inscrever, aperta aí o sino das notificações, nos ajude compartilhando e também deixando um like sempre. Vamos continuar a nossa luta, porque eu digo sempre, o Brasil tem jeito.